Fala, pessoal do canal AbnerTube. Hoje o vídeo é sério. Eu preciso que vocês prestem atenção em cada detalhe, porque o que vai ser falado aqui pode mudar muita coisa do que a gente viu até agora. Depois da ligação que eu recebi, depois de tudo que foi dito, eu fiquei pensando, analisando, tentando entender o que realmente está acontecendo. Porque, nesse momento, não dá mais para sair acreditando em qualquer lado sem questionar. E foi justamente no meio disso tudo que aconteceu algo inesperado. O Coelhão entrou em contato comigo. E ele não veio de brincadeira. Ele não veio com teoria. Ele não veio com suposição. Ele disse que precisava falar comigo e com vocês. Que tinha algo importante para contar. Algo que aconteceu com ele. E pela forma que ele falou, eu já percebi que não era algo leve. Então eu chamei ele para vir aqui. Para falar diretamente. Sem corte. Sem filtro. Porque, se isso realmente tiver relação com tudo que está acontecendo, a gente precisa ouvir. E entender. Porque até agora, a gente tem versões. A gente tem dúvidas. Mas agora, talvez a gente tenha um relato. Algo que aconteceu de verdade. E isso muda completamente o cenário. Então, hoje eu tô aqui ao lado do Coelhão. E ele mesmo disse que vai contar tudo. Do jeito que aconteceu. Sem esconder nada. E eu também não sei exatamente o que ele vai falar. Eu só sei que é sério. Então presta atenção. Tá. Eu vou falar tudo. Do começo. Sem cortar nada. Porque, sinceramente, eu também ainda tô tentando entender o que aconteceu. Mas eu sei de uma coisa. Não foi normal. E tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Tudo. Isso começou ontem à noite. Eu tava sozinho. Sem fazer nada demais. Só de boa. E no começo, não tinha nada estranho. Tudo normal. Até que, eu comecei a sentir um negócio esquisito. Não era medo. Era como se tivesse algo fora do lugar. Sabe quando o ambiente parece o mesmo, mas ao mesmo tempo não tá? Foi isso. Eu ignorei no começo. Pensei que era coisa da minha cabeça. Mas aí, começou. Meu celular vibrou. Só que quando eu olhei, não tinha notificação. Não tinha mensagem. Não tinha ligação. Nada. Só tinha vibrado. E isso já foi estranho. Mas eu ainda tentei ignorar. Só que não parou. Depois disso, a tela apagou. E ligou de novo. Sozinha. Sem eu encostar. E aí, apareceu uma coisa. Um número. Mas não era um número normal. Era quebrado. Como se estivesse errado. Eu não sabia explicar. Mas dava pra ver que não era algo comum. E nessa hora, eu já fiquei ligado. Porque isso não acontece do nada. Então eu fiquei olhando. Sem tocar. Sem fazer nada. E aí, o celular atendeu sozinho. Eu nem encostei. Simplesmente atendeu. E aí veio a voz. Calma. Sem pressa. Sem alteração. E foi isso que mais me deu um negócio ruim. Porque não parecia alguém nervoso. Parecia alguém no controle. E a primeira coisa que ele disse foi: Então, você percebeu? Eu congelei. Na hora. Porque não fazia sentido. Perceber o quê? Eu nem tinha falado nada. E ele continuou. Você sentiu antes de acontecer. Isso é interessante. Mano, eu não respondi nada. Eu só fiquei ouvindo. Porque, naquela hora, qualquer coisa parecia errada de falar. E aí ele começou a falar de você. Sim, de você. Você anda perto demais dele. Isso pode ser um problema. E nessa hora, já ficou claro. Isso não era aleatório. Isso era direto. Era sobre você. Era sobre tudo isso. E aí eu falei. Perguntei quem era. Do mesmo jeito que você fez. Direto. Sem enrolar. E ele respondeu. Você ouviu sobre mim. Só não da forma correta. Na hora. Eu já saquei. Não tinha muita opção. E aí ele falou o nome. Sem medo. Sem hesitar. Como se não tivesse nada de errado. E foi aí que eu entendi com quem eu tava falando. E, sinceramente, não foi o nome que me deu medo. Foi o jeito. Calmo demais. Controlado demais. Como se aquilo fosse normal pra ele. E aí veio a parte pior. Ele começou a falar de mim. De coisas que eu não falei pra ninguém. Detalhes. Coisas específicas. E não tinha como ele saber.
Não tinha. E isso começou a me incomodar de verdade. Porque uma coisa é alguém tentar te assustar. Outra coisa é alguém saber demais. E aí ele falou isso. Você não é alvo. Mas pode se tornar mano. Isso não é ameaça direta. Mas é pior. Porque deixa aberto. E aí eu falei pra ele parar. Falei que não tinha nada a ver com isso. E foi aí que ele mudou. Não a voz. A intenção. Você já está envolvido. Você só não percebeu ainda. E nisso, eu já tava puto. Mas ao mesmo tempo, travado. Porque não dava pra entender o que ele queria. E aí veio a parte final. A parte que fez eu vir aqui falar isso. Ele falou. Se você continuar perto disso, vai começar a perder coisas. Primeiro pequenas. Depois importantes. E parou. Simples assim. Silêncio total. E aí a ligação caiu. Sozinha. Sem eu fazer nada. E o celular voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas não acabou aí. Depois disso, eu fui tentar ver o número. Ver o histórico. Qualquer coisa. E não tinha. Nada. Zero. Como se a ligação nunca tivesse existido. Mas existiu. Eu sei que existiu. Porque eu ouvi. Eu tava lá. E não foi impressão. E desde então, o ambiente não voltou ao normal. Tem sempre aquela sensação. Aquele peso. Como se alguma coisa ainda estivesse ali. Observando. E é por isso que eu tô aqui. Porque isso não é só comigo. Isso tá ligado com tudo isso que tá acontecendo. Com você. Com ela. Com ele. E agora não dá mais pra ignorar. Tá, isso não é normal nem um pouco. E eu vou ser bem direto aqui. Isso que você contou não tem cara de coincidência. Não tem cara de algo aleatório. Isso é específico demais, detalhado demais e principalmente direcionado demais, porque não foi qualquer coisa, foi sobre mim, foi sobre o que tá acontecendo, foi exatamente no momento em que tudo isso já tava estranho. Então não dá pra ignorar, não dá pra tratar isso como pode ser nadar, porque não é. Agora tem um ponto que me chamou muita atenção: o jeito você falou da voz calma, controlada, sem alteração. Isso bate muito com o que aconteceu comigo, porque na ligação que eu recebi, era exatamente assim. Não tinha pressa, não tinha nervosismo, não tinha falha, era fazendo. Isso é o que mais preocupa, porque quem fala assim, não tá improvisando, tá no controle total e tem. Mas ele sabia coisas sobre você, coisas que você não falou. Isso não é normal, isso passa de coincidência, passa de suposição. Isso entra em outro nível e eu não gosto disso, porque agora não é mais só conversa, não é mais só teoria. Agora tem algo acontecendo de verdade e isso muda tudo, porque até então, eu tava lidando com dúvida, agora eu tô lidando com risco. E eu não posso ignorar isso não, depois do que você falou. E tem outra coisa que pesa muito: a forma da ameaça. Ele não falou direto, ele não disse vou fazer isso ou aquilo, ele deixou em aberto, vai começar a calculado. Isso é pensado, porque isso entra na cabeça, fica rodando e isso é típico de quem quer mexer com o psicológico, e eu já vi isso acontecendo na ligação comigo. Ele não força, ele não grita, ele planta e deixa crescer, e isso é perigoso. Então agora eu vou deixar uma coisa muito clara: eu não vou cair nisso não de novo. Se antes eu tava analisando, agora eu tô com o alerta ligado total, porque uma coisa é dúvida, outra coisa é ameaça, e isso que você trouxe aqui hoje, já passou dessa linha, agora virou algo sério, e eu não vou ficar parado assistindo isso acontecer, não com você, não comigo, e nem com ninguém que tá envolvido nisso. Então presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não sou bobo só porque fala bem, só porque parece calmo, só porque sabe argumentar. Isso não significa nada. E agora ficou provado, porque, enquanto ele falava comigo, parecia uma coisa, mas o que ele fez com você, mostra outra completamente diferente, e isso não bate. Quando não bate, tem coisa errada, e é aí que eu entro, porque agora, isso não é mais só entender, agora é confrontar do jeito certo, na hora certa. Mas vai acontecer, pode ter certeza, porque se ele acha que pode sair por aí, ameaçando, mexendo com quem tá perto de mim, tentando controlar a situação, ele tá muito enganado, e eu vou provar isso, não no impulso, não na raiva, mas do jeito certo, com prova, com lógica e com tudo que for necessário, porque isso não vai ficar assim. E para você que tá assistindo, presta atenção agora, a coisa ficou séria de verdade. Então comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, porque agora, isso não é mais só história, isso tá acontecendo.